Bendito seja Elohim, Rei do Universo, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Agradeço a sua presença aqui na casa do Mashiach. Obrigado pela confiança. Que a luz do Eterno nos alcance e nos inunde de graça e comunhão. Hoje, lendo minha porção diária do Tanar, me deparei com uma profecia em Miqueias que sinceramente nunca tinha percebido. No capítulo 7, ele começa fazendo uma declaração: "Sou como quem colhe frutos do verão." Essa frase representa alguém com dificuldades de encontrar frutos, pois no verão nem todas as árvores frutificam. É como se essa pessoa da profecia estivesse tendo que caminhar bastante para achar algum fruto, e quando acha, estão pequenos e em pouca quantidade. A frase fica ainda mais clara quando ele compara o objeto de sua busca como os rabiscos da vindima. Rabiscos eram as poucas uvas que ficavam na videira após a colheita. Sim, após a colheita. Imagine então que são pouquíssimas uvas e muitas em qualidade duvidosa. Mas o que são essas uvas que estão escassas? O versículo 2 declara: o homem justo. O homem com uma fé capaz de justificá-lo. O homem que ama o próximo como a si mesmo. O homem que ainda teme a Elohim. O homem que ainda tem sua imagem impressa em sua moral. Esse homem que o profeta fala que estava procurando o justo é o Mashiach Yeshua. Ele procurou fé na terra. Procurou alguém que buscasse o eterno, que fizesse o bem, que temesse e amasse a Deus, e não achou. E os que achou estavam em qualidade duvidosa. O Mashiach chega a comparar essas árvores que deveriam dar frutos a espinheiros. Isso mostra a miserabilidade humana em relação à expectativa divina. O Eterno não encontra frutos dignos em nós. Por isso a pregação de Yohanan, o imersor, chamava a atenção para a produção de frutos dignos. Ele dizia: produzam frutos dignos de causar o arrependimento no Eterno, para que quando ele vier checar a vinha, ache você frutificando, faça parte das poucas árvores que estarão dando frutos na estação certa, pois ele virá na estação de frutos. Essa pregação joanina levava ao público à reflexão dos frutos indignos que produziam, gerando neles o desapego de si mesmos, gerando neles o estado de: se Deus não tiver misericórdia de mim, serei aniquilado, preciso da salvação do Eterno. Esse estado de consciência é chamado de preparar o caminho para Adonai. É a preparação para a chegada do Mashiach. Para desejar o remédio, primeiro temos que constatar nossa enfermidade. É isso que os Talmidim de Yeshua fazem antes de dar a boa notícia até hoje. Nós informamos as pessoas de nossa enfermidade herdada de nossos progenitores, Adã e Rava. Somos árvores com frutos deformados. E quando digo que somos árvores, me refiro ao mistério espiritual escondido nas Escrituras, sobre como é nosso ruar. O visível é tirado do invisível. O mundo de Asiá, ou seja, o mundo físico, é formado do mundo de Atzilut, o mundo espiritual. No mundo físico, vemos a manifestação das árvores, essas coisas lindas formadas de raiz, caule e folhas. Você sabia que elas possuem uma correspondência conosco? Somos sempre comparados a árvores na Escritura. No Salmo 1, diz que aquele que teme o Eterno é semelhante a árvores plantadas junto a ribeiros, que dão frutos no tempo correto. O Batista, evocando o juízo do Eterno, afirmou que o machado estava pronto para cortar as árvores pela raiz, referindo-se à destruição dos ímpios. Eles serão cortados pela raiz. Uma árvore que é cortada pela raiz morre, seca, se desfaz. Percebe a comparação entre justos e ímpios? Um é plantado junto a ribeiros, cheio de frutos no tempo certo, forte e alimentado, pois está conectado à fonte de vida, no caso o rio. Nós estamos plantados em Deus, que é o rio de águas vivas prometido por Yeshua, que pode ser traduzido e entendido também como o rio da vida. Ligados a ele, jamais ficaremos sem vida. E os ímpios terão suas raízes cortadas, o que implica um corte violento, uma remoção violenta da vida. Nosso espírito se assemelha a uma árvore, irmãos. Ele tem raízes que precisam estar em contato com o Eterno. De alguma maneira, a nós desconhecida,
Quando amamos, oferecemos paz, confortamos o aflito, oramos ao Eterno, temos paciência com as pessoas, nos alegramos em Adonai, essas ações são apresentadas em nossa forma espiritual como fruto. O Eterno vê literalmente nosso espírito cheio de fruto, não é metáfora. Não sei quantos estão prontos para essa realidade hoje, mas me arriscarei a falar dessa profundidade para que os despertos possam se alegrar com a revelação e os que ainda dormem possam ser instigados a acordar. Espiritualmente, somos muito semelhantes a árvores, de verdade. Lembra do cego de Betsaida? No registro de Marcos 8, 24, consta que o homem, após ser curado da cegueira, ele viu os homens andando como árvores. Aí Yeshua toca nele novamente e ele volta a ver as pessoas de maneira normal. Por que ele viu os homens como árvores? Era porque ele estava vendo borrado, sem forma? Era porque não estava vendo de maneira clara? Mas se fosse esse o caso, não seria mais fácil dizer que via borrões? Não seria mais simples dizer que via como sombras? Ele fala de maneira específica: vejo como árvores andando. Yeshua entendeu que ele estava vendo como Deus, vendo o espírito humano e não a carne, e o toca de novo para ajustar sua visão ao plano de Asiá. Somos literalmente parecidos com árvores em nosso espírito. Olha, se você está sendo edificado, se está aprendendo alguma verdade hoje aqui, por favor, se inscreva no canal e me ajude com um joinha. Se puder, compartilhe com um amigo. Mas o que isso tem a ver com Miqueias? Essa revelação mostra que a procura por frutos é literal. O que Yeshua nos revelou que o Eterno procura? Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito, ou melhor, no espírito e na verdade. É aquela adoração que nasce no espírito, que vem frutificando, brotando frutos de paz, amor e alegria. Reverência ao Eterno, que deseja se conectar de verdade a Elohim. Esse tipo de adoração carrega nossos galhos espirituais de frutos bons. E mais uma vez, não é metáfora, é literal. Por isso não dá para simular isso em um culto. Você pode fingir que está adorando Yahweh e enganar todos no recinto. Você pode simular as ações externas de uma adoração e até mesmo se auto-iludir achando que é um adorador. Mas Elohim vê os frutos do teu espírito. Ele vê você por dentro, completamente nu, sem a menor capacidade de esconder de Yahweh, visto em sua plenitude interior. É assim que somos examinados pelo Pai. Não dá para se esconder. Ou você tem os frutos ou não. Ponto final. E eu, como conheço minha miserabilidade, sendo herdeiro de Adão, não tenho esses frutos de maneira natural em meu espírito. Todo amor, ação pacificadora, respeito a Deus, respeito à família, empatia, calma, justiça, tudo isso em mim é defeituoso, completamente incapaz de agradar o viticultor, o dono da vinha. E agora, o que fazer? Pronto, chegamos à condição de caminho aplainado, preparado para receber a salvação do Mashiach. Essa autoconsciência de nossa insuficiência, de nossa fraqueza perante a expectativa do dono, nos leva a clamar por misericórdia. Yeshua é o nosso resgatador dessa condição miserável. Qual condição? A de quem a mente entende e gosta da Torá do Eterno, mas não consegue ser fiel o tempo inteiro. De querer fazer o bem, mas não conseguir toda hora. E de fato, se bem analisado, chegaremos à conclusão de Shaul Hasheli, ou apóstolo Paulo, como é conhecido no Ocidente, de que o bem que faço sequer atinge o padrão de qualidade de Adonai, me colocando em completa reprovação. Portanto, até esse bem que vejo em mim é visto como mal aos olhos de quem é perfeito. Então, quando tento fazer o bem, o padrão que consigo atingir é visto como imperfeito e, portanto, inútil. Não passa no padrão de qualidade de Hashem. E como pode Yeshua nos salvar? Porventura ele frutificará por nós? Porventura ele entraria em nós para aperfeiçoar nossa seiva a ponto de frutificarmos? Irmãos, o amor de Hashem por nós é tão grande que ele, para não nos perder, veio morar em nossa árvore. Ele fundiu um rio em nós. Ele plantou uma fonte dentro dessa árvore que somos nós. Nossas obras imperfeitas são aperfeiçoadas pela justiça que vem de Yeshua. O sangue derramado na cruz remove nossa culpa, não só dos frutos de morte, os pecados, mas também dos frutos de vida imperfeitos, que nunca poderiam agradar o padrão de qualidade do viticultor. Yeshua vivifica nossa raiz, adubando-nos com a presença de seu Espírito.
Ele mora em nós para garantir que produziremos os frutos desejados e que passaremos no teste de qualidade do viticultor, o Pai. Por causa dessa graça, temos a eternidade garantida, não por causa de nossas obras de justiça, mas por causa da redenção de Yeshua. Podemos confiar que Ele atinge o padrão de qualidade do Eterno. Ele é o Filho amado. Para finalizar nossa compreensão de Miqueias 7, no versículo 6 declara que o filho ficará contra o pai, a nora contra a sogra, e que os piores inimigos do homem serão sua própria família. Para você que é talmidim de Yeshua e lê os evangelhos, deve estar lembrando do relato de Lucas 12, 51 a 53, e também Mateus 10, 33 a 36. Se você não sabe o que está anunciado ali, por favor pause o vídeo e leia. Não é bom continuar sem checar a fonte. Yeshua, o Santo e Bendito para sempre, afirma que haveria frutos a Miqueias, e que esses que frutificam deveriam fazer uma escolha: ou confiam no nome de Yahweh e em sua salvação, ou cedem à pressão causada pela perseguição. Uma coisa é sermos perseguidos pelos de fora, outra é sermos desonrados por nossa família. El Shaddai revelou a Miqueias que seus santos deveriam estar dispostos a sofrer a rejeição de seus próprios parentes em nome da fé no Eterno. Em hebraico, a palavra Yeshá, que é a raiz do nome Yeshua, aparece ali, como referência ao Mashiach. Como você leu nos relatos sobre Yeshua, ele não veio unir famílias, não veio unir cidades, vizinhos, religiosos, ele veio causar divisão, separação. Como o Batista afirmou, ele tem a pá que separa a palha do trigo. Essa separação evoca um drama. Quem você ama mais? Adonai ou seu pai? Yeshua ou sua esposa? O Salvador ou sua filha? Essa pergunta deve ser respondida não só com palavras, mas com a ação de não deixar o Eterno custe o que custar. Serei deserdado, serei expulsa de casa. Todos vão rir de mim, sou uma piada em casa. Minha esposa disse que me deixará. Yeshua se sacrificou por nós, irmãos. Ele deixou tudo por nós. É injusto não fazermos o mesmo. Por isso o discurso dele parece duro. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem me nega perante a família, perante a Beit, perante o governo, perante os colegas da faculdade, perante o professor da escola, perante a família da namorada, não é digno de mim. Não tem lugar no reino para quem deseja agradar os humanos. Quem tem medo de confessar Yeshua, de viver no seu padrão, de deixá-lo frutificar em nós, não herdará a vida eterna. Se arrependa, ainda dá tempo. Obrigado por ter estado comigo nessa paraxá. Espero ter edificado sua vida. Ore por mim. Eu sempre oro por você. Você não está aqui à toa. Shalom.